Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, vamos a mais uma aula de hoje. Assistam o vídeo com bastante atenção, anotem as partes que vocês consideram mais importantes e ao final façam os exercícios. Vamos à aula de hoje. Guerra Fria, capítulo 22. Na aula de hoje nós vamos continuar estudando sobre a Guerra Fria, mas agora a gente vai estudar sobre um período que é chamado de coexistência pacífica. Esse período ele vai começar com a morte de Stalin em 1953. Então aqui na imagem vocês estão vendo Stalin de um lado e do outro lado o seu sucessor, Nikita Khrushchev. O que foi esse período de coexistência pacífica? Uma das primeiras características que nós temos que lembrar é a desestalinização. O que é isso? É como se fosse tirar o perfil de governo de Stalin. Então, descaracterizar as ações que Stalin promoveu no período da União Soviética. Então, com a morte de Stalin, o mundo vai conhecer as atrocidades que ele provocou. Então, assim, todas as mortes, as perseguições, as prisões que ele fez não vinham conhecimento do mundo e principalmente da União Soviética. Com a sua morte, o seu sucessor ele vai mostrar ao mundo tudo o que foi feito, e aí com isso, a partir desse momento, ele vai criar uma política mais flexível para a União Soviética, de tentar se distanciar daquela ideia de Stalin. Com isso, ele acaba tendo um rompimento, a União Soviética acaba tendo um rompimento com alguns aliados, como é o caso da China, por exemplo. A China entende isso como se fosse uma modificação da ideia central do que seria uma revolução socialista, uma revolução comunista. Então, muitos países vão romper com a União Soviética. E isso vai começar a causar uma crise. Além disso, a Europa e a América Latina, nesse momento, a partir de 1950, começa a adotar umas políticas independentes, ou seja, começam a agir sem ter que escolher um lado, se tornam mais independentes. Um exemplo disso é o próprio Brasil, que na década de 60, com o presidente Jânio Quadros, ele vai começar a tomar medidas que nem se associavam aos Estados Unidos e nem à União Soviética. Além disso, nesse período, há movimentos de contestação, tanto na União Soviética quanto nos Estados Unidos. Então, dentro da União Soviética, vão começar a surgir movimentos de contestação contra o governo ditatorial e, dentro dos Estados Unidos, movimento contra as atitudes dos norte-americanos, dos Estados Unidos, perante o mundo. Então, assim, tanto para a União Soviética como para os Estados Unidos, é um momento muito tenso, ele começa a ter problemas internos, e aí a coexistência pacífica ela vai surgir como se fosse para vamos dar um tempo para a gente se resolver. Então é um momento em que eles vão coexistir, mas assim, com menos tensão. É uma relação com os Estados Unidos menos tensa. O que não quer dizer que acabou a guerra, que assim, não há conflito nenhum acontecendo. Tanto é que durante esse período acontece a Revolução Cubana, em 1959, onde Fidel Castro ele vai tomar o poder e, a princípio, ele não tem um posicionamento. Então, Cuba vai começar a ser governada por Fidel Castro, mas sem um posicionamento, nem aliada aos Estados Unidos, nem aliada à União Soviética. Só que as medidas que Fidel Castro vai adotar vai determinar, de uma certa forma, qual lado que está. Por exemplo, algumas medidas como reforma agrária, nacionalização de empresas, vai fazer com que o mundo pense que Cuba está se tornando socialista, está tendendo para o lado da União Soviética, o que até então ainda não tinha sido declarado. Em 1961, os Estados Unidos tentam invadir Cuba através da Baía dos Porcos. E aí, essa atitude faz com que Cuba peça ajuda à União Soviética. A partir desse momento, ela declara apoio à União Soviética. Então, imaginem vocês agora. Dentro da América, continente americano, existe um país comunista. Então, isso é um grande perigo para os Estados Unidos. E aí eles vão tentar mover céus e terra para disseminar para acabar
com esse grande inimigo. Em 1962, Estados Unidos então vai decretar um embargo político e econômico contra Cuba. Grande parte desse embargo existe até os dias de hoje. A ideia era de enfraquecer Cuba e aí fazer com que eles voltassem a ser capitalistas. Além disso, acontece a crise dos mísseis em 1962. O que é isso? É o momento mais tenso da Guerra Fria. Agora, Cuba é aliado da União Soviética e a União Soviética instala uma base de mísseis a longa distância dentro de Cuba. Então imagina, isso era um segredo, até que os Estados Unidos descobrem essa base de mísseis e aí ameaça bombardear a União Soviética, porque ela já tinha instalado uma base na Turquia e ameaça a bombardear Cuba e a União Soviética. Então imaginem a tensão. Se os Estados Unidos ataca Cuba, a União Soviética vai atacar os Estados Unidos, então assim, poderia ser uma outra guerra mundial, né? Então por isso que é o momento mais tenso. E foram mais ou menos 13 dias de muita tensão que acabam com a negociação entre esses dois países, Estados Unidos e a União Soviética. Eles negociam e resolvem por desativar as suas bases. Então, a União Soviética vem, tira sua base de Cuba e os Estados Unidos tira sua base da Turquia. E aí a gente tem esse momento de tensão sendo resolvido. Vocês vão fazer agora os exercícios do livro, páginas 69 e 70. Vocês vão fazer os conceituais do 1 ao 5 e os contextualizados 6 ao 10. Então é isso, pessoal. Façam os exercícios que foram solicitados, tirem as dúvidas durante as aulas, participem das aulas e aguardem até a próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem. Eu continuo aqui morrendo de saudade de vocês. Fiquem bem. Tchau, até a próxima.